E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você que tem sempre nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, aí no seu local de trabalho, com mais um momento de fé. Meus queridos, eu quero fazer uma breve oração, quero entrar numa palavra com você. Mas antes de orar com você, eu quero pedir a Deus que Deus te abençoe muito e te fazer um convite. Amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã e às 19h30, são dois horários onde Deus está realizando muitos milagres ali na nossa igreja. A comunidade evangélica Manancial de Bênçãos se encontra localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço do seu milagre. Eu quero convidar você que está tranquilo em casa agora. Talvez você está assentado no local de trabalho, tem tempo para isso, né? Talvez você tenha tempo para isso. Eu quero pedir a Deus que Deus toque no teu coração, que você possa prestar atenção nessa palavra que Deus colocou em meu coração. E eu convido você, porque amanhã, quando nós terminarmos ali a última concentração de fé, eu vou estar subindo ao monte com alguns obreiros da igreja para queimar ali pedido de oração. Então você que está desempregado, problema na família, doenças, né, enfermidades que os médicos não podem resolver, eu quero convidar você a estar conosco amanhã, preencher um formulário de oração e nós estaremos levando para o monte para que Deus venha abençoar muito sua vida. Estaremos fazendo um clamor lá no monte depois da última reunião, tá? Às 9 da manhã e às 19h30. Se você pode, pelo menos mentaliza Deus aí, porque Deus vai falar muito ao nosso coração. Querido Deus, soberano Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, pela palavra que me deste. E quero agradecer pelo teu Espírito Santo, meu Pai, que é tão atuante em nossa vida. Porque eu sei, meu Deus, que sem ele nada podemos fazer. Senhor, eu peço que nessa noite de quinta-feira, o Senhor me abençoe. O Senhor fortaleça e abençoa todo aquele que estará de posse da tua palavra. E que teus filhos possam, meu Pai, pesar no coração, ter um sentimento evangelístico, ó Pai, e compartilhar estas palavras em nome de Jesus. E só você que crê que nessa noite você está marcado para viver um novo de Deus, você diga amém e você diga graças a Deus. Amém? Meus amados, Deus me prendeu numa palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, aonde que fala que os israelitas pedem um rei e Deus concede. Os israelitas, o povo de Deus, pede um rei e Deus concede esse rei. Mas eu quero ler com você alguns versículos, depois nós vamos fazer algumas considerações, tá? A palavra de Deus, ela diz assim, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a seguir. 1 Samuel 8:1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente, declara-lhe
qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora, do versículo 10 a seguir, diz assim: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros. E os porá por príncipes de milhares, por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o Senhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos servireis de criados, e vós servireis de criados. Então, naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada um para a sua cidade. Pois bem, eu quero falar um pouco dessa palavra para você, que ela é extraordinária. Amados, o povo de Deus, eu vinha caminhando com Deus, não bem, porque desde que esse povo saiu do Egito, esse povo blasfemava, esse povo dentro da terra de Canaã acabou ficando escravizado porque desobedeceram a palavra de Deus. E o mais interessante de tudo isso, Samuel é o último juiz. E Samuel, ele vai envelhecendo, automaticamente ele pega seus filhos, que é da linhagem profética, porque Samuel, ele era sacerdote, ele era profeta, ele era juiz, né? E Samuel, então, ele levanta seus filhos para ser juiz no lugar dele, porque ele está envelhecendo. Acontece que os filhos de Samuel, ao invés de manter o nome, a honra do seu pai, eles vão pelos caminhos errados. Eles então começam a buscar o ganho próprio, roubando até mesmo da casa de Deus, aceitando subornos para poder relaxar a lei, e eles perverteram o juízo, e isso caiu mal sobre a congregação de Israel. Então os congregados anciãos foram até Samuel e falaram para Samuel: Samuel, nós queremos que você nos constitui um rei, como as nações que estão à nossa volta. Por quê? Porque os teus filhos, Samuel, eles não andam diante do Senhor como você andou. Se eles fossem homens bons, se obedecesse a palavra de Deus, nós os seguiríamos como seguimos a você. Então Samuel ficou muito triste, porque o povo agora não queria mais ser governado pelo sacerdote, pelo Senhor, mas o povo queria ter um rei. E queria ter um rei como as outras nações tinham. Eles começaram a desejar o que as outras nações tinham. Você imagina como que está hoje a cabeça do povo? Já era assim naquela época, e hoje está cada dia pior. Porque nós estamos vendo pessoas que eles preferem servir a homens do que servir a Deus. E naquela época Samuel ficou muito triste. E Samuel disse para o Senhor: Senhor, eles estão pedindo um rei. Então Deus disse para ele: Samuel, faça tudo que eles pedirem a você. Porque desde o dia que eu tirei esse povo do Egito, eles são assim. Eles serviram a outros deuses, idolatraram, eles blasfemaram contra mim, eles fizeram tudo que era errado, me abandonaram por várias vezes, e agora
eles não estão rejeitando a você, está rejeitando a mim. Mas hoje, pelo pedido deles, Samuel, eles também estão rejeitando a você. Mas o que chama atenção é que Deus manda Samuel dizer para eles: você vai constituir um rei para eles, mas você vai dizer para eles qual será o costume do rei. Amados, o povo de Deus tinha liberdade para adorar o Senhor. O povo de Deus tinha liberdade para trabalhar, tinha liberdade para negociar as coisas que eles plantavam, as suas crias de suas vacas, os seus animais, as suas ovelhas, os seus olivais, as suas vinhas, tudo que eles plantavam, os seus trigais. O povo de Deus tinha liberdade para dizimar o Senhor e para poder negociar. O povo de Deus crescia, prosperava poderosamente. Então você imagina que Deus manda dizer para o povo que quando um rei governasse sobre eles, esse rei iria oprimi-los. Oprimi-los com muitos trabalhos, forçando seus filhos, levando eles para a guerra. Eles iriam ser carpinteiros, eles iriam ser construtores de carros de guerra, de armas de guerra. Eles iriam trabalhar no palácio para fazer o melhor para o palácio. E ali no palácio, os criados do palácio, os servos do palácio, como os eunucos, iriam usufruir do trabalho das perfumistas, das padeiras, iria usufruir da mão de obra e de tudo que eles produzissem. Então você imagina, por que nós vivemos hoje num país hoje? Por que nós olhamos hoje e vemos uma nação inteira perdida? Nós estamos vendo o nosso povo brasileiro, vamos colocar no Brasil, o nosso povo brasileiro está perdendo, amados irmãos, o seu direito trabalhista. Já foi confirmado que o brasileiro ele passa mais tempo no ano pagando impostos do que propriamente vivendo uma vida tranquila. Tudo que o homem faz, você tem uma ideia, você compra uma casa, você diz assim, eu vou comprar uma casa e vou sair do aluguel. Você pode pagar um aluguel barato, mas você vai pagar o IPTU daquela casa até morrer. Você vai pagar por outros impostos até morrer. Você diz, eu quero ter um carro. Você compra um carro e parece que o carro é seu até o momento que você não deixar pagar o seu IPVA. Porque quando você começar a atrasar o seu IPVA, eles recolhem seu carro, eles prendem seu carro. Então você perde seu carro se você não tiver dinheiro para resgatá-lo. Resumo, nós vivemos numa sociedade que aos 18 anos de idade, os nossos jovens, os homens, eles são logo alistados para o exército, né? Para a guerra. Eles têm que se preparar, eles têm que se apresentar. E se tiverem porte físico, se não tiverem enfermidades, eles vão ter que servir no exército. Se eles não se apresentarem, são multados e várias sanções acabam sendo criadas em cima dessas pessoas, dificultando o seu meio de vida. Vamos colocar para se eleger um presidente, para se eleger um prefeito, um vereador, um governador, um senador, enfim, aqueles que compõem as bancadas políticas do nosso país. Se você não aparecer lá no dia da eleição, eles prejudicam você de todas as formas que você pode pensar. Enfim, esse é o homem que governa sobre o homem. Porque se Deus governasse sobre o homem, a nação, o povo não estaria passando pelo que está passando. Principalmente nos últimos 3 anos para cá, e nós vamos colocar de março para cá, né? Hoje se fala numa pandemia, os políticos brasileiros principalmente estão se valendo disso para enriquecer ilicitamente, compra de materiais superfaturados, né? E o dinheiro nunca aparece, mas foi disponibilizado para a construção de hospitais de campanha, mais de 480 milhões só no primeiro mês da pandemia em São Paulo, sem contar Rio de Janeiro e outros estados, sem contar os materiais que compraram como respiradores com defeito que a população em lugar nenhum pôde usar. Resumo, nenhum desses hospitais ficaram terminados, já foi desmontado o que tinha sido feito. A mentira de que estava recebendo todo dia inúmeros doentes com a Covid-19
e de repente desmontaram o hospital, os demais não foram construídos, agora tem uma CPI para poder investigar o mau uso do dinheiro público, e nós vemos que todo dia se fala de pandemia no Brasil, se fala de curva do vírus, se fala disso e daquilo, de hospital cheio, e nós estamos vendo os cofres brasileiros, os cofres públicos sendo saqueados a cada dia pelos nossos governantes. Então você imagina que quando Samuel, ele diz para o povo, eu vou ungir, consagrar um rei para vocês, mas Deus manda dizer para vocês, vocês vão ser subjugados por um homem. Vocês não terão mais vida própria. A família de vocês serão uma família controlada por um monarca. E depois que Samuel falou de tudo que não prestava para eles, de como seria a vida deles, eles falaram, nós não queremos saber, mas nós queremos um rei. E Samuel disse, tudo bem, só que quando a coisa pegar, vocês vão clamar a Deus e Deus não vai ouvir. Amados, hoje nós vemos muitas pessoas dizer, eu estou orando tanto a Deus, para que Deus mude a situação do Brasil. Você quer que Deus mude a situação do Brasil como levantando um presidente, levantando vereadores, levantando prefeitos. Vou fazer uma pergunta para você que está me ouvindo agora. Desde quando você começou a entender de política? E desde quando você viu um homem fazer alguma coisa que prestasse para a nação brasileira? Qual é a lei julgada no Congresso, não importa, no Supremo, em qualquer lugar que favoreça a religião, que favoreça, não estou falando de qualquer religião, estou falando da igreja cristã evangélica. Qual é o deputado, senador, qual é um desses parlamentares que você vê fazer alguma coisa para favorecer? Está imprimido aí, foi através do político tal que nós tivemos esse benefício. Você não vê. Muito pelo contrário. Tudo que um dia foi conquistado de bom para o trabalhador brasileiro, nós estamos perdendo. Aposentados estão perdendo seus direitos. Aposentados estão perdendo seu direito. Trabalhadores todo dia estão perdendo seu direito. E vou dizer uma coisa, vai chegar uma época no nosso país que não vai valer a pena você trabalhar de empregado para ninguém. Aliás, o projeto todo não é de que alguém trabalhe de empregado. O projeto todo é que, no final das contas, sejam contratos temporários. Eu quero dizer para você, nessa noite, você que está me ouvindo, quantas das vezes, amados irmãos, o povo de Deus, lá naquela época, pediu para constituir um rei porque eles queriam parecer com as outras nações. Sabe por quê? Uma opinião minha. Sabe por que o Brasil está do jeito que está? Porque nós queremos copiar a cultura norte-americana. Porque nós queremos trazer para o nosso país, um país diferente, que tem uma cultura diferente e também tem um poder aquisitivo diferente. Não porque esse país é pobre, porque os nossos políticos estão empobrecendo o nosso país com a sua ganância, com as suas mentiras, com as suas roubalheiras. Então você imagina bem, amados irmãos, que nesse exato momento, você pode olhar e pode pensar, por que é que nós estamos perdendo nossos filhos dentro da nossa casa? Porque, amados, os nossos jovens hoje, se dentro da sua casa você ensina eles direito, quando eles chegam no colégio, quando eles chegam no curso, eles estão diante na faculdade de sistemas, né? De sistemas que são trazidos de países de primeiro mundo, que já perderam a moral, o bom costume há muito tempo, que o pecado predomina, e isso é jogado na cara dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e eles estão a cada dia adorando e tendo mais prazer na cultura de países estrangeiros do que a do nosso país, do que nas coisas da nossa terra. Nós vemos pessoas querendo viver o padrão de uma família nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, no Japão e em tantos outros lugares da terra, onde a tecnologia é muito alta, onde o padrão de vida ele é muito alto, onde as pessoas ganham muito bem, mas onde o pecado predomina. Então nós vemos todas as culturas tóxicas que entraram no nosso país, entraram porque as pessoas começaram a desejar as coisas lá de fora. Assim, infelizmente, nós olhamos que até mesmo dentro da igreja, quantas pessoas dentro da igreja
estão, amados, desejando as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas estão desejando mais o pecado, mais o mundanismo do que a espiritualidade. Quando esse povo pede um rei, pede um homem para os governar, eles estavam dizendo: nós não queremos mais ser governados por Deus. Amados, quantas pessoas amam filosofias baratas? Quantas pessoas amam, né, as revistas, às vezes, de horóscopo, os misticismos, mas não adoram a palavra de Deus, não adoram uma vida com Deus? Amados, eu quero dizer para você: não tente ser igual ao mundo. Não tente ser igual às nações vizinhas. Seja uma pessoa com caráter, seja uma pessoa com personalidade que Deus plantou dentro de você desde o seu nascimento. Por isso eu quero dizer para você nesse momento, no nome de Jesus, que você possa, no nome de Jesus, olhar para você, para si mesmo hoje e perguntar: a quem eu estou adorando e o que eu estou adorando? Porque nós estamos vendo aqui o povo de Deus, meus amados, que infelizmente pediu, rejeitou a Deus. E quanto das vezes nós rejeitamos ao Senhor? Sabe, talvez nesse momento pode doer até na quinta costela de alguém. Quando você, muitas das vezes, mulher, quer parecer muito com as fanqueiras. Quando você, mulher, quer parecer muito com as artistas que estão na mídia. Com aquelas mulheres que, como se diz, eu me dei bem na vida, não importa o que fez na vida. E muitas vezes, mulheres que deveriam de ser exemplos e bênção, que aparecer muito com pessoas que estão na prostituição, que se venderam. Quantas das vezes, homem, você quer ser um artista e não quer ser um homem de Deus? Quantas das vezes você quer ser um político, mas não quer ser um profeta? Um profeta. Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia um profeta de Deus, que ele se transformou num político, num estadista, num político. Não. Todos eles seguiram o caminho de servir, ouvir, obedecer e executar a vontade de Deus. Talvez nessa noite, se você pegar essa palavra no livro de 1 Samuel capítulo 8 e ler essa palavra toda nessa noite, você pode talvez tirar algumas coisas muito positivas para você, analisar bem a sua vida e pensar: por que tanto sofrimento? Por que nós, que diz que o povo brasileiro é um povo livre, e nós vivemos numa escravidão? O povo trabalha assustadoramente, vergonhosamente, por um salário micho, por um salário vergonhoso. E hoje nós estamos vendo, nunca se candidatou tantos pastores, pastoras, tantas mulheres e homens que se dizem de Deus na política como nessa eleição. Qual é a desculpa? A pandemia. Nós precisamos de pessoas na prefeitura para nos representar. Daqui a pouco vem as eleições para deputado e daí por diante. Daqui a pouco para presidente e o número maior. Se nós olharmos hoje para o presidente dessa nação, qual era o discurso dele antes dele entrar lá? E qual é o discurso dele hoje? Qual era a convicção dele antes? Qual é a convicção dele hoje? O que é que ele falava para a nação antes? O que é que ele está falando hoje? Por quê? Porque, meus queridos, tudo isso é uma máfia muito grande. A única pessoa que pode nos dar o melhor, a única pessoa que pode lutar de fato por nós e nos entregar a vitória sem nos escravizar, se chama Jesus Cristo. Esse que pagou um preço por nós, esse que lutou por nós, esse que venceu o pecado, que venceu a morte por nós, este que venceu as enfermidades por nós, este Jesus de Nazaré, esse pode nos dar o melhor. Então quero dizer uma coisa para você: há pessoas que estão abandonando a igreja para viver no mundo. Há pessoas que estão abandonando líderes religiosos que são bênçãos de Deus, homens levantados por Deus para servir a mundanos. Às vezes por causa de um breve momento, por causa de migalhas, pessoas têm abandonado o Senhor para servir a homens, a mundanos, a servir a endemoniados. Eu quero dizer para você, nesta noite, em nome de Jesus, eu peço a você que ainda vai à igreja com objetivo. Eu peço a você que ainda lê a Bíblia.
Eu peço a você que ainda ora. Eu peço a você que ainda jejua. Eu peço a você que tem temor de errar contra Deus, que você leia o capítulo 8 de 1 Samuel e Deus falará muito ao teu coração. Deus falará muito ao teu coração. Nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, em primeiro lugar, mandar um abraço para minha netinha do coração, né, a Gabriele, que daqui a pouco estará completando 13 anos. Amanhã, sexta-feira, 13 anos de idade. Feliz aniversário, Gabriele. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a Juliane, sua mãe, o Max, seu pai. Que Deus abençoe muito, né, a vida da Lavínia e da sua avó, a pastora Conceição. Que Deus abençoe toda a sua família, te dando muitos anos de vida e saúde. Meus queridos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar por você. E quero pedir a você de coração hoje. Leia. Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, pode ser sábado, mas leia 1 Samuel capítulo 8 e Deus vai estar abençoando muito sua vida. Uma coisa aqui é certa, a Bíblia diz para nós, Samuel, ele diz assim, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Independente do que o povo passasse na mão de um homem, eles queriam ser servidos por um homem, eles queriam servir a um homem, mas não queriam servir mais a Deus. Eles queriam alguém que pudesse ver, que pudesse ouvir, que pudesse sair em cima de um cavalo para uma batalha. Por isso, muita gente tem uma dificuldade para acreditar em Jesus de Nazaré. Os judeus, principalmente, os mais tradicionais, por que eles não acreditam que Jesus é o Messias? Porque eles esperavam o Messias assentado num cavalo com um grande exército para destruir os romanos. Mas ele veio como pacificador. E eles não aceitaram. Eles esperam até hoje o Messias. No Muro das Lamentações, ali estão orando 24 horas. 24 horas de oração. 24 horas para nada. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor voltar e eles ver Jesus e entender que eles o rejeitaram, então não vai ter mais jeito para eles. Então, quero dizer uma coisa para você. Você tem a oportunidade de entrar numa igreja cristã evangélica. Eu quero falar para você, para de dar glória para homem, dê glória para Deus. Foi Jesus quem morreu no Calvário por mim e por você. Foi Jesus quem pagou um preço por mim e por você. Foi Jesus quem entregou a vida por mim e por você. Quem morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê, Deus fará uma grande obra na sua vida. Por isso, nesse exato momento, eu quero fazer uma breve oração para você e pedir a Deus que Deus te abençoe, te dando uma noite extraordinária no nome de Jesus. É momento de oração, é momento de milagres. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite eu oro. Eu oro pedindo, meu Pai, uma intervenção divina na vida, meu Pai eterno, do Renato Fortes, ó Deus, da Ana Paula, da Mariana, meu Pai, do João Batista, Senhor, da Rafaela, e da Rosa, que é mãe do Renato Fortes. Eu peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha abençoar a vida, meu Pai eterno, da Eliane, meu Pai, toda a sua família, da Franciele, sua filha. Eu peço, meu Pai, por todos os seus irmãos, irmãs, sobrinhos, ó Pai. Eu oro pedindo que a tua graça se manifeste sobre a vida dela. Deus, também entrego a vida da Juliane, meu Pai, nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoá-la rica e poderosamente em todas as áreas da sua vida. Eu peço, meu Deus, pela vida da Yasmin e da Rosângela, sua mãe. O Senhor abençoa grandiosamente. Também oro pela vida da Maria Amélia Castro, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar grandiosamente, estilista da MAC, meu Pai, MAC Biquínis. Que o Senhor abençoe de uma forma muito especial, meu Deus, nessa noite. Eu oro, entregando em tuas mãos, meu Deus, cada vida que está nos acompanhando agora e aqueles que estarão de posse dessa palavra. Nessa noite, nós decretamos a vitória do povo de Deus. E você que crê em milagres, diga amém, diga graças a Deus. Amados, eu quero nessa noite agradecer a Deus pela sua vida.
e dizer para você que Jesus te ama muito, e nós da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, nós te amamos muito também. Quero pedir a Deus que você, que me ouve, volte a buscar mais o Senhor. Volte a clamar mais ao Senhor. Volte a orar. Volte a ser fiel a Deus. Volte a entregar tua vida e não fazer negociatas com o mundo aí fora. Se policia, porque Deus, Ele é contigo. Meus queridos, uma ótima noite para você. Bom descanso. Amanhã às 6 da manhã o pastor Isaías não estará em oração ao vivo, porque às 4 da manhã estarei na nossa igreja em nome de Jesus em oração. E às 9 da manhã também eu não terei também uma palavra ao vivo, né? Por esta ferramenta de comunicação, porque às 9 horas eu estou ministrando a palavra no primeiro culto do dia. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e desejar a você uma ótima noite no nome de Jesus. Que você possa dormir na graça do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Amém.